Olha, se você não é muito fã de praticar esportes, você pode ser fã de assistir pessoas praticando esportes ou histórias sobre esporte. É disso que eu vou falar hoje com algumas dicas, 5 dicas de filmes e seriados. Na verdade, eu acho que são a maior parte deles, acho que são todos filmes sobre esportes que estão na Netflix. E eu peço que você me acompanhe para falar sobre um pouco de cada um deles, tá bom? Antes de mais nada, peço para você já curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Começando por um filme interessante, um filme curto, né? Os Homens dos Músculos de Aço. Esse filme é interessante porque se passa em 77 e conta o último ano de competição do Arnold Schwarzenegger no Mister Universo, que ele estava tentando o título pela sexta vez. Como todo mundo sabe, ele conseguiu, né? Ele tinha 28 anos na época. E é interessante comparar, esse filme é interessante porque primeiro mostra o Schwarzenegger, que é uma lenda, né, da musculação naquela época. Ele já falando como seria a vida dele quando sair, abandonar a competição, já os planos dele para se tornar ator, tal. E é interessante quem gosta, né, de musculação, quem gosta de esporte, ver como era naquele tempo, como é hoje a preparação, e como era o Schwarzenegger, que era um cara bem carismático, né? Sempre foi, e esse filme mostra isso de perto. Os Homens dos Músculos de Aço. Muito legal. Outro filme interessante é, é um filme chamado The Bastards Buried of Baseball. Os Bastardos Agredidos do Beisebol. Essa é uma das histórias. Esse filme lembra um pouco um outro filme chamado Moneyball. O título em português não estou muito bem ao certo qual é, porque assim, tem filme que eles colocam um título muito ruim em português, então às vezes eu me fixo só no nome realmente em inglês. Então, Moneyball, que tem o Brad Pitt. Então, esse filme, The Bastard Ballad of Baseball, que é narrado pelo Kurt Russell, é bem essa história assim, é um time meio, sabe assim, que meio marginal, meio fora dos padrões assim, que encantou muito a sua geração. O filme se passa em 73, né? Mostra a história desse time de beisebol que teve várias conquistas assim, e é bem interessante mostrar sempre esse outro lado, assim, quem não vai muito pelas regras, mas mesmo assim consegue bons resultados. Então esse filme é interessante. Agora eu vou falar de 2 filmes ao mesmo tempo, porque eles têm uma coisa em comum. É o filme do Senna, que inclusive ganhou, acho que uma menção honrosa, um prêmio do júri em Cannes, e um filme sobre o Maradona, Maradona no México. É interessante. Por que eu vou falar desses 2 filmes simultaneamente? Por causa de um cara chamado Asif Kapadia. Você conhece Asif Kapadia? Você sabe o que é um Asif Kapadia? Já esteve numa Asif Kapadia? Não faz ideia. Mas ele é o diretor desses 2 filmes. E além desses 2 filmes, ele também dirigiu um filme ótimo, que é o da Amy Winehouse. Então ele é um diretor, ele é britânico, né? De ascendência asiática, né? Que é uma coisa interessante. Você sabe que no Reino Unido alguém de origem asiática não é alguém de origem oriental no sentido de Japão, China, não. Para eles, asiático é uma pessoa que vem da Índia, por exemplo. Índia que é uma colônia britânica, então tem bastante indiano e ele é dessa origem indiana, o Asif Kapadia. Então ele é um excelente diretor, um dos melhores diretores e ele é especialista em documentário. Então ele dirigiu o filme do Senna, ele dirigiu o filme da Amy Winehouse e ele dirigiu esse filme do Maradona. Então, quando tem um excelente diretor, é sempre bom ver o trabalho dele e ele fez um excelente trabalho nesses 2 filmes, o filme do Senna e o filme do Maradona. Maradona no México e Senna, um brasileiro, um herói, tá bom? Então, esses 2 filmes do Senna e do Maradona são muito bons. E para terminar, eu dou uma indicação é, que eu adorei ver. Essa é uma série que se chama Losers. Muito interessante. Eu mesmo sempre tive a ideia, já tive a ideia de fazer, putz, seria uma excelente ideia mostrar o filme só dos que perderam, dos derrotados. Sabe, os que perdem. Essa série fala sobre isso. Cada episódio fala uma pessoa que despontou, que teve um excelente início, que quando ia chegar no topo perdeu. E aí essa série, ela questiona justamente esses valores. O que é ser o primeiro, o que é ser o campeão, o que é a conquista, porque muitos desses perdedores
Na verdade, muitos deles não queriam estar onde estavam. Muitos desses eram transgressores, muitos desses queriam fazer alguma coisa e terminaram fazendo outra. E no final, a série mostra que aquilo que aparentemente era uma derrota não foi uma derrota, porque eles conseguiram outras coisas com aquilo. A derrota em uma coisa proporcionou a eles uma vitória em outra. Uma virada, né, um turning point, assim, uma reviravolta na vida deles. Então essa série ela é bonita por causa disso. Não é só mostrando gente perdendo, é mostrando o que essa aparente vitória, o que esse aparente fracasso fez na vida dessas pessoas e como elas lidaram com isso. É muito interessante. Então essas são as minhas indicações na Netflix para você. Essas 5 séries sobre esporte, né? Losers basicamente são perdedores também no esporte, basicamente isso, tá bom? Então eu fico por aqui, deixando o meu recado final para que você se inscreva no canal, dê um like e ative as notificações para mais vídeos. Deixando também um recado que no outro vídeo eu falei sobre The Last Dance, que é a melhor série sobre esporte que tem na Netflix, que eu não coloquei aqui porque eu coloquei lá. Então eu vou deixar no card para você poder assistir essa série também, tá bom? Fica esse recado, beleza? Até a próxima. Tchau.